Sejam todos bem-vindos para ouvir esta história. A meio do jantar, o meu marido, pela enésima vez, usou o divórcio como ameaça. Respondi-lhe com total tranquilidade que estava de acordo, que nos veríamos na conservatória. Só depois de terminarmos os papéis é que ele se apercebeu, horrorizado, de que tinha perdido tudo. O jantar estava quase pronto. Eu estava de pé junto ao lava-loiça da cozinha, a esfregar suavemente com ambas as mãos algum feijão verde para preparar o último prato. O Alexandre entrou na cozinha e o som das suas pantufas a arrastarem-se pelo chão de mosaico parou mesmo nas minhas costas. Catarina. A voz dele soou plana, sem o mais pequeno vislumbre de emoção. Não me virei. As minhas mãos continuaram a tirar as partes murchas dos legumes. Devíamos divorciar-nos. Ele voltava a dizer aquilo. Nas 36 vezes anteriores, de cada vez que ouvia o Alexandre pronunciar essa frase, o meu estômago encolhia-se, o coração dava um salto e sentia um vazio no peito. Nas primeiras vezes, eu tinha deixado o meu orgulho de lado, a chorar baba e ranho, a agarrar-lo pela camisa e a implorar que me explicasse o motivo. Nas vezes seguintes, engoli as lágrimas, tentei ser paciente e disse a mim mesma que certamente se devia ao estresse do trabalho. Cheguei mesmo a culpar-me, a pensar que o meu marido estava aborrecido porque eu assumia demasiadas tarefas ou porque chegava tarde e não preparava o jantar a horas. Tinha me humilhado ao ponto de lhe implorar por uma oportunidade para resolvermos as coisas juntos. Mas hoje, na 37ª ocasião, o meu peito permaneceu estranhamente calmo. Não houve desilusão, nem dor, nem uma única lágrima prestes a brotar, apenas um cansaço extremo que indicava que o meu limite se tinha quebrado em 1000 pedaços. A gota de água tinha transbordado o copo. Ao ver o meu silêncio, o Alexandre pareceu perder a paciência. Suspirou profundamente e deu uns toques com os dedos na bancada. Estás a ouvir-me? Viver assim é sufocante. Não quero continuar a tentar. Vamos libertar-nos um ao outro. Estiquei a mão e fechei a torneira de repente. A paragem da água devolveu um silêncio opressivo à pequena cozinha. Sacudi a terra das mãos. Passei o feijão verde para um escorredor sem pressa. Tirei um pedaço de papel de cozinha para secar dedo por dedo e só então me virei. O Alexandre estava ali, de braços cruzados e com o queixo ligeiramente levantado, adotando a postura de quem tem a faca e o queijo na mão e dita o final. Estava convencido de que eu voltaria a derramar lágrimas, a pedir perdão desesperadamente e a prometer que mudaria. Olhei-o diretamente nos olhos e falei com voz clara, articulando cada palavra. De acordo. Amanhã mesmo. Os braços cruzados do Alexandre caíram de repente. Aquela atitude de confiança e indiferença, de há um momento, desapareceu por completo. O que é que acabaste de dizer? O Alexandre gaguejou e deu um passo em frente, como se não quisesse acreditar no que ouvia. Disse que concordo. Tirei o avental e deixei-o cuidadosamente sobre as costas de uma cadeira da sala de jantar. Amanhã de manhã, às 8h30, traz o teu cartão de cidadão. Eu mesma redigirei, imprimirei e deixarei os papéis do divórcio assinados esta noite. A voz do Alexandre começou a soar alterada, misturada com a incompreensível frustração de um ator a quem não deixam terminar o seu papel. Não me vais perguntar por que estou tão decidido, esbocei um sorriso frio e afastei a cadeira para caminhar em direção à sala de estar. Quando o amor acaba, para que perguntar o motivo? Para deitar mais sal na ferida? Não é necessário. Aquele jantar foi o mais silencioso e estranho nos nossos 3 anos de casamento. Servi a mesa, pus a comida no prato, mastiguei e engoli com total indiferença. O meu estômago reagia muito bem, sem se contorcer como nas 36 ocasiões anteriores. Pelo contrário, o Alexandre, sentado em frente, não parava de espetar o garfo no prato, levantava os olhos continuamente para me olhar de forma escrutinadora. Não tens mesmo nada a dizer? O Alexandre limpou a garganta. Levei à boca um pedaço de almôndega, mastiguei devagar e respondi. O que queres que te diga? Queres que chore e te implore para não me deixares? Que tipo de atitude é essa? Estou a falar a sério. O Alexandre levantou a voz e atirou os talheres para cima da mesa com força. O barulho do metal contra o prato foi ensurdecedor. Eu também estou a comer a sério. Pousei os talheres e peguei num guardanapo para limpar a boca. Tu pedes o divórcio. Eu digo que sim. Tudo corre como tu queres.
Por que é que te zangas? Ou por acaso tens saudades da sensação de me ver implorar? A cara do Alexandre ficou vermelha, abriu a boca para ripostar, mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. Levantou-se de um salto, empurrou a cadeira para trás com violência e saiu diretamente para a varanda para fumar. Nessa noite liguei o meu portátil. Os meus dedos teclaram agilmente e os papéis do divórcio por mútuo consentimento ficaram prontos em apenas 15 minutos. Imprimi 2 cópias, assinei com um traço rápido no canto inferior direito e deixei-as diretamente sobre a secretária do Alexandre. Ele olhou para os papéis, olhou para mim com a maçã de Adão a subir e a descer, e finalmente pegou na caneta para assinar com um traço trêmulo. Na manhã seguinte, o bairro onde vivíamos em Lisboa continuava cheio do ruidoso trânsito habitual. Apresentamo-nos na conservatória do Registro Civil à hora combinada. Todos os trâmites administrativos foram extremamente rápidos. O conservador verificou os documentos e confirmou as assinaturas. Não houve tentativas de reconciliação nem dramas com lágrimas. Entramos como um casal legal. Ao sair por aquela porta de vidro, já só restava esperar que o processo ficasse concluído para nos tornarmos oficialmente 2 estranhos. Assim que desci os degraus do edifício, abri a minha mala para tirar as chaves da mota. Catarina. O Alexandre apressou-se a seguir-me e chamou-me. Parei, com as chaves ainda apertadas na mão, e virei-me para ele. O que se passa agora? Já deixamos os bens claros no acordo. Não te vou exigir nem mais €1. O Alexandre coçou a cabeça com uma expressão forçada e olhar evasivo, sem se atrever a olhar-me nos olhos. Não é pelo dinheiro. Refiro-me a que, já que tudo terminou, podemos continuar a ser amigos no futuro. Afinal de contas, fomos marido e mulher. Não quero que nos tratemos como inimigos. Ao ouvir aquilo, desatei a rir sem querer. Um sorriso amargo que se quebrou no ar frio da manhã. A crueldade dos homens, por vezes, reside no facto de se quererem ver livres de nós, mas ao mesmo tempo desejarem manter a imagem de serem pessoas compreensivas, generosas e decentes. Aproximei-me do Alexandre, mantendo exatamente a distância de um braço, e falei com uma voz fria e sem qualquer rasto de emoção. Sermos amigos, Alexandre. Ouve-me bem. O facto de não estarmos a gritar um com o outro a meio da rua não significa que eu não esteja magoada. Pressionaste-me para nos divorciarmos e a 37ª vez eu aceitei, mas não me obrigues a interpretar o papel de boa amiga para que te sintas aliviado. Catarina, eu só tinha boas intenções. Guarda as tuas boas intenções para ti. Interrompi-o, olhando-o fixamente com olhos afiados. A partir deste momento somos uns desconhecidos. Não perturbemos a vida um do outro. Água derramada não se pode recolher. Dito isto, virei costas com decisão em direção à minha Vespa. O movimento de pôr o capacete, tirar o descanso e arrancar foi firme, sem perder um único segundo. Acelerei e deslizei pela rua. Pelo pequeno espelho retrovisor, ainda tive tempo de ver o Alexandre pregado ao passeio, com um aspecto patético e desconcertado, como alguém que acaba de perder algo muito importante e ainda não se apercebeu. O vento frio batia-me na cara, respirei fundo e não caiu nem uma única lágrima. Apenas senti a liberdade a fluir pouco a pouco pelas minhas veias. Conduzi diretamente até ao nosso antigo apartamento para recolher as minhas coisas. Eu mesma tinha enchido em segredo 2 malas grandes com a minha roupa na noite anterior. Saí com as malas, passei a porta e ouvi o trinco a fechar-se nas minhas costas com um estalido seco. 3 anos de casamento reduziam-se finalmente a 2 malas de bagagem e a um papel com o registro do processo. Chamei uma pequena carrinha de mudanças para levar as minhas coisas para a casa dos meus pais, numa ruela profunda do bairro da Penha de França. O meio-dia em Lisboa era seco. O barulho das motas misturava-se com a voz familiar do homem do ferro velho a ecoar ao longo da rua. Assim que empurrei o portão de ferro verde e enferrujado, o cheiro a cozido à portuguesa entrou-me diretamente pelo nariz. De repente, os olhos arderam-me. 37 vezes o Alexandre tinha me pedido o divórcio e nunca eu tinha derramado uma única lágrima à frente dele. No entanto, agora, um simples cheiro familiar da cozinha da minha mãe fazia com que toda a minha contenção se desmoronasse. O meu pai estava debruçado a podar os vasos de sardinheiras do pátio. Ao ver-me entrar carregada com as malas, largou a tesoura à pressa,
Correu para mim, com as mãos ainda sujas de terra, e segurou desajeitadamente na minha mala pesada. Catarina, por que trazes a tua bagagem a estas horas? O meu pai olhou para mim e depois olhou para a pilha de malas. O seu olhar entristeceu-se por um momento, como se intuísse vagamente o que se passava. A minha mãe saiu a correr da cozinha com as mãos ainda cheias de espuma do detergente da louça. Ao ver os meus olhos avermelhados, aproximou-se rapidamente e abraçou-me com força. A mão áspera da minha mãe deu-me umas palmadas suaves nas costas. Já estás em casa, vai lavar as mãos. Acabei de servir a comida. Hoje temos o cozido de que tanto gostas. A minha mãe não fez perguntas, e o meu pai, em silêncio, levou as minhas coisas para o meu antigo e pequeno quarto. No meio desta cidade agitada, quando alguém te vira as costas e te abandona, só os teus pais deixam sempre uns talheres e um prato prontos na mesa. Naquela refeição comi 3 pratos cheios. As lágrimas caíam a cântaros e misturavam-se com o sabor do caldo, mas o meu coração estava estranhamente em paz. Às 8 da noite, enquanto estava encolhida na minha antiga cama de solteiro, o meu telemóvel começou a vibrar sem parar. Era a Laura, a minha melhor amiga desde a universidade. Assim que atendi, a voz da Laura guinchou através do altifalante. Catarina, vai ao Facebook. Olha o que o desgraçado do Alexandre acabou de publicar. Meu Deus, vou dar em louca. Como pode existir no mundo um homem tão miserável? Sentei-me de repente e o meu coração deu um salto. O que se passa? Demos entrada dos papéis esta manhã. Já não me importa o que ele faça. Tens de ver. Abre o WhatsApp e o Facebook agora mesmo. Está a fazer-se de vítima. Escreveu um testamento enorme a insinuar que lhe foste infiel e que por isso o casamento acabou. Que cabrão! Os teus amigos e colegas de trabalho estão a partilhar aquilo como loucos no grupo de chat. As minhas mãos tremiam ao abrir a aplicação do Facebook. Logo no topo do feed estava a publicação do Alexandre. Vinha acompanhada de uma fotografia dele a beber uma cerveja sozinho num bar escuro, com uma expressão de profunda tristeza. O estado bateu-me diretamente nos olhos. 3 anos da minha juventude dedicados de corpo e alma a construir um lar, e no final não consegui reter o coração de uma mulher que já olhava para outro lado. O meu erro foi confiar demasiado na pessoa com quem partilhava a cama, para acabar a receber a traição mais cruel. É hora de deixar ir. Desejo que sejas feliz com o teu novo amor. Adeus, aquela que outrora foi tudo. Por baixo havia centenas de comentários a consolar o Alexandre e a lançarem-me incessantes bocas. Meu Deus, o Alexandre é tão bom rapaz e calha-lhe uma mulher tão leviana. As mulheres de hoje em dia são umas interesseiras. Não vale a pena estares triste por ela. Ouvi dizer que ela é diretora de marketing. De certeza que andou a engatar e a enrolar-se com um gajo qualquer. Por isso abandonou o marido. A indignação subiu como espuma desde o meu peito. O sangue ferveu-me na cara e os ouvidos zumbiram-me. O Alexandre não só era cruel ao pedir o divórcio, como queria espezinhar a minha honra, arruinar a minha vida e manchar a minha reputação profissional para lavar a sua própria imagem. Por acaso ele achava que eu continuava a ser a Catarina submissa de antes? Não, já não me ia calar. Atirei o telemóvel para cima da cama e agarrei no portátil. As minhas mãos teclararam agilmente para aceder a uma pasta oculta que eu andava a guardar em segredo há meses. 37 mensagens, 37 vezes que ele tinha usado as desculpas mais miseráveis para me forçar a divorciar. Tirei os 8 prints mais nítidos, com a data e hora completas, desde mensagens que diziam: estou farto de viver assim, até assina os papéis. Já encontrei outro caminho, não sejas um estorvo. Para a 9ª imagem, escolhi uma fotografia que eu própria tinha tirado na noite anterior. Os meus olhos estavam inchados e vermelhos de frustração. Num canto via-se a moldura de vidro da nossa foto de casamento que o Alexandre tinha desfeito sem qualquer cerimônia quando me recusei a assinar os papéis no mês passado. Publiquei essas 9 fotografias no meu perfil público, identificando diretamente o Alexandre com um texto breve e contundente. Um homem decente não obriga a mulher a divorciar-se 37 vezes num ano. Um homem limpo não se faz de vítima na internet quando ele próprio é quem provocou a situação. Para o Alexandre: querias divorciar-te para te tirares um peso de cima. Eu assinei os papéis. Mas se queres espezinhar a minha honra para fazeres o papel de pobre protagonista, enganaste-te na pessoa.
Estas 9 fotografias são a resposta à verdade de quem é o traidor. Que continues a atuar bem até o final do teu papel. Carreguei no botão de publicar com firmeza. Em apenas 15 minutos, a situação nas redes sociais deu uma volta vertiginosa. Os amigos e colegas que antes se aglomeravam para consolar o Alexandre, agora recuavam atônitos. As capturas de ecrã com as mensagens vulgares do Alexandre eram a prova mais irrefutável. As partilhas e os comentários aumentaram exponencialmente. Os insultos que antes me eram dirigidos agora caíam diretamente sobre a cabeça do Alexandre como uma torrente. Menos de meia hora depois, o meu telemóvel tocou. O ecrã mostrava o nome do Alexandre. Ativei o altifalante e deixei o telemóvel sobre a mesa. Catarina, enlouqueceste? Apaga essa publicação agora mesmo. A voz do Alexandre sibilava através da linha, abafada pelo pânico e pela fúria. Queres atirar-me merda à cara? Se os meus colegas e o meu chefe lerem isto, com que cara é que vou trabalhar? Cruzei os braços, encostando-me na cadeira, e soltei cada palavra com frieza e precisão. Quando publicaste a difamar que eu te tinha sido infiel, pensaste com que cara é que eu ia trabalhar? Tu próprio ateaste o fogo. Agora tens de saber como apagá-lo. Estás a passar dos limites. Estou a dizer-te para apagares. Queres ver que vou à casa dos teus pais e lhes desfaço a casa? O Alexandre gritou, com um som tão estridente que a voz se lhe quebrou. Esbocei um ligeiro sorriso. Tenta vir cá e apresentarei queixa à Polícia de Segurança Pública por um crime de alteração da ordem pública e difamação nas redes sociais. Tenho provas de sobra para te meter nos calabouços, Alexandre. Já não sou a Catarina parva que tu levavas pelo nariz. Assume as consequências dos teus atos. Dito isto, carreguei no botão de desligar sem hesitar. O meu dedo moveu-se rapidamente pelo ecrã para bloquear o seu número de telemóvel, o seu WhatsApp e qualquer outro método de contacto. O mundo ficou subitamente silencioso. Saí para a varanda. Os meus pais já se tinham deitado, devolvendo a paz ao pequeno pátio mergulhado na escuridão. O vento frio da noite entrava-me pelos ombros. Olhei para os comentários que desmascaravam o Alexandre e que continuavam a aparecer sem parar no ecrã do meu telemóvel, sentindo uma profunda sensação de triunfo. No meu primeiro contra-ataque, tinha destruído a máscara dele na perfeição. Mas, no fundo, a intuição de mulher fazia-me suspeitar que a descarada e precipitada mudança de atitude do Alexandre de hoje não se devia unicamente a um simples orgulho. Por acaso, por trás da sua pressa em ver-se livre de mim, ocultava um segredo ainda mais repulsivo. Na manhã seguinte, acordei quando os pálidos raios de sol de inverno se infiltravam pela frincha da janela do quarto. Após uma rara noite de sono reparador em casa dos meus pais, a minha mente estava estranhamente desanuviada. Peguei no telemóvel na cômoda. A publicação de ontem à noite no Facebook tinha ultrapassado as 1000 interações. Os comentários que celebravam o desmascarar da falsa fachada do Alexandre continuavam a chegar. Mas o meu olhar deteve-se numa mensagem de WhatsApp enviada às 2 da manhã. O remetente era o Hugo, um funcionário subordinado e antigo colega que antes se dava bastante bem com o Alexandre. O Hugo escreveu: Catarina, hesitei muito antes de me atrever a escrever-te. Sei que te acabaste de divorciar. Ontem à noite vi a tua publicação e fiquei com muita raiva por ti. Liga-me, por favor. Há uma coisa que te tenho de contar. A minha intuição feminina dizia-me que esta era a peça final do puzzle que explicava a cruel pressa do Alexandre. Marquei o número do Hugo imediatamente. Ao segundo toque, atendeu. Olá, Catarina. A voz do Hugo soava vacilante, misturada com um suspiro. Estou a ouvir, Hugo. Diz-me o que for sem rodeios. Entre mim e o Alexandre tudo acabou. Já não tenho medo de sair magoada. Respondi com calma, a acariciar a borda do cobertor. O Hugo limpou a garganta, como se precisasse de muita coragem para soltar aquilo. Tem calma, ok? O Alexandre tem uma amante há meio ano. Embora já estivesse preparada mentalmente, o meu coração deu um salto. A minha mão apertou o cobertor inconscientemente. Quem? Soltei a pergunta com clareza. É a Sofia. A estagiária do departamento comercial entrou na empresa no início do ano. É 5 anos mais nova do que tu. O Hugo falou depressa, como se temesse que eu o interrompesse. Aquela miúda vinha trabalhar vestida de forma provocadora e, passados poucos meses,
Já havíamos colada ao Alexandre. Na empresa todos tinham ouvido rumores, mas ninguém se atrevia a dizer nada porque o Alexandre encobria muito bem a situação. Ri-me com amargura, um riso seco que se desvaneceu no ar. Ah, sim? Só por causa de uma estagiária 5 anos mais nova é que ele insistiu em pedir-me o divórcio 37 vezes. Hoje em dia os homens vendem a sua vida muito barata. O Hugo continuou. Isso não é tudo. A sua voz tornou-se mais grave, carregada de absoluto desprezo. A Sofia está grávida de 2 meses. Há uns dias vi por acaso a ecografia no porta-luvas do carro do Alexandre. Além disso, o tio da Sofia é precisamente o diretor da sucursal da nossa empresa. O Alexandre pressionou-te para se divorciarem tão rápido e assim abrir caminho para casar com ela. Ela planeia usar a gravidez para o prender, e ele deitou o olho ao cargo de chefe de departamento que fica vago no próximo mês. Do outro lado da linha, o Hugo continuava a praguejar contra a miséria do Alexandre, mas os meus ouvidos zumbiam e já não conseguia ouvir claramente cada palavra. Baixei lentamente o telemóvel, ativei o altifalante e fiquei atônita na cama. Tudo se iluminou de repente, como se um denso nevoeiro se tivesse dissipado, deixando a descoberto uma lixeira mal cheirosa. Afinal, não havia asfixia, nem falta de amor, nem era porque eu não cumpria bem o meu papel de esposa. As 37 vezes que ele bateu na mesa, me humilhou e me tratou com frieza, eram apenas a fraca atuação de um cobarde ganancioso e materialista. Queria pisar-me para escalar posições tornando-se o genro do chefe, mas ao mesmo tempo queria vestir o fato de vítima infeliz no seu casamento. O choque inicial desapareceu rapidamente, dando lugar a uma sensação de náusea na minha garganta. Senti nojo. Nojo pelo homem com quem tinha partilhado a cama durante os últimos 3 anos. Nojo até pelas lágrimas de culpa que tinha derramado acreditando que era eu a culpada. Mas logo a seguir a esse nojo, um brilho estranho iluminou a minha mente. Era alívio, uma libertação absoluta. Tinha sentido pena pensando que estava a perder um lar. Mas agora apercebia-me de que tinha tido a sorte de me ver livre de um tumor maligno. Eu não estava a perder. A verdadeira pessoa digna de pena era quem recolhia o lixo que eu acabava de deitar fora. Obrigada, Hugo. Levantei o telemóvel e a minha voz soou estranhamente leve e radiante. Acabaste de me tirar um grande peso de cima. Não te preocupes, não me vou ir abaixo. Tenho de viver muito bem para ver quanto tempo lhes dura a comédia. Desliguei o telemóvel, atirei o cobertor e saí da cama. Fui diretamente à casa de banho, abri a torneira da água fria e lavei a cara. A água gelada despertou todos os meus sentidos e lavou a última gota de tristeza que restava nos meus olhos. Ao olhar-me ao espelho, vi uma Catarina completamente diferente, com um olhar afiado e os lábios apertados com orgulho. Escolhi uma blusa de seda cor de marfim, combinei-a com uma saia lápis preta e acrescentei um elegante blazer. Delineei os olhos de forma marcada e apliquei uma camada de batom vermelho escuro e poderoso, em vez do pálido tom rosado que costumava usar para parecer a esposa dócil. Vesti a armadura. Era hora de sair para o campo de batalha. Às 9 da manhã, entrei na agência de publicidade, onde trabalhava como diretora de estratégia. Em contraste com os murmúrios das pessoas sobre o escândalo da noite anterior, mantive a cabeça erguida e caminhei com confiança, com um sorriso permanente nos lábios. Os meus saltos altos batiam ritmicamente sobre o chão de madeira, emitindo sons decididos. Na sala de reuniões envidraçada, o meu chefe, o diretor Carlos, franzia as sobrancelhas enquanto batia com um grosso maço de documentos na mesa. À volta, vários membros da minha equipa mantinham a cabeça baixa. Empurrei a porta e entrei. O que se passa para a sala estar tão tensa, Carlos? O meu chefe olhou para mim, passando os olhos por mim com preocupação. Catarina, estás bem? Soube dos teus problemas familiares. Se estiveres cansada, podes tirar uns dias de folga. Puxei uma cadeira, sentei-me e servi-me de um copo de água com calma. Obrigada, chefe, mas a minha vida pessoal não afeta o funcionamento do meu cérebro. Em que projeto estão encravados? Um funcionário deslizou a pasta na minha direção, coçando a cabeça e queixando-se. É o projeto para a campanha do novo complexo de apartamentos de luxo do Grupo Imobiliário Lusitano. Eles lá são extremamente exigentes. Já nos fizeram alterar o briefing 3 vezes.
Em breve teremos de ir fazer a apresentação presencialmente. Corre o boato de que o senhor Arthur, o presidente do grupo lusitano, é quem ouve diretamente as propostas e tem fama de ser muito duro, já atirou os projetos de imensas agências para o lixo. Toda a equipa está assustada. Grupo Imobiliário Lusitano, um dos gigantes do setor em Lisboa. Se ganhássemos este contrato, as comissões e os bônus seriam suficientes para levar a cabo os meus grandes planos, ao mesmo tempo que consolidaria a minha posição no setor da publicidade. Além disso, estar ocupada e ter um grande objetivo neste momento era o melhor remédio para renascer. Estiquei o braço e aproximei a pasta do projeto, folheei um par de páginas sobre as plantas e o perfil do público-alvo, e uma faísca acendeu-se na minha cabeça. Levantei os olhos para o Carlos, com um olhar firme, e bati na capa da pasta ritmicamente com o dedo indicador. Deixa este projeto comigo. Eu liderarei a estratégia e irei fazer a apresentação diretamente ao presidente. Catarina, tens a certeza? O Carlos arqueou uma sobrancelha, surpreendido. Este projeto é um osso muito duro de roer. A pressão é enorme. Sorri com o sorriso mais radiante e seguro que tinha tido em 3 anos. Se é duro, então vale a pena fazê-lo. Não te preocupes. Neste momento não há nenhuma dificuldade que me possa deitar abaixo. Mãos à obra. A sala de reuniões do 25º andar do grupo lusitano estava gelada. O ar-condicionado soltava rajadas de vento frio. No entanto, o meu chefe e os colegas que me acompanhavam suavam da testa. O senhor Arthur, o temido presidente do grupo lusitano, atirou com força o monte de diapositivos para cima da mesa de vidro. O barulho afiado sobressaltou-nos a todos. Os senhores acham que pago dezenas de milhões de euros por uma campanha publicitária só para ouvir palavras vazias como classe alta e espaços verdes? Por acaso não há um único projeto no mercado que não repita isso como um papagaio? Onde está o vosso ponto forte? O senhor Arthur ladrou, franzindo as suas sobrancelhas farfalhudas com evidente desilusão. O diretor de comunicação do grupo lusitano limpou a garganta, prestes a pedir-nos amavelmente para nos irmos embora. O meu chefe apressou-se a tentar pedir desculpa e a pedir uma oportunidade para apresentar um novo plano. Nesse preciso instante, respirei fundo, apoiei ambas as mãos na mesa e levantei-me com firmeza. Senhor, e se em vez de vendermos luxo, vendermos uma injeção de tranquilidade para os ricos? A minha voz ressoou clara e articulada, cortando o ruído da sala. O senhor Arthur parou, recostou-se na sua cadeira de cabedal, cruzou os braços e cravou-me um olhar agudo. Continue. Peguei no apontador e passei o diapositivo. No enorme ecrã LED, já não havia imagens de piscinas infinitas, nem de átrios falsamente dourados. Apenas apareceu uma única fotografia, uma porta de madeira fechada da qual emanava uma luz quente em direção a um céu noturno coberto de nuvens negras. Este novo projeto do grupo lusitano dirige-se a clientes entre os 30 e os 45 anos. Tem dinheiro, tem estatuto, mas não concorda comigo que também são os mais esgotados? Caminhei à volta da mesa, mantendo o contato visual com o presidente. Todos os dias, ao sair à rua, enfrentam a pressão dos objetivos, a guerra empresarial e até mesmo o engano e a traição das pessoas que lhes são mais próximas. Fiz uma pausa. O meu peito apertou-se ligeiramente quando o fantasma da traição do Alexandre se cruzou na minha mente. Mas de imediato, mordi o interior da bochecha e recuperei o meu tom implacável. O que o cliente realmente anseia quando gasta milhões de euros não é comprar metros quadrados de betão caro. O que compram é um lugar onde podem despir a armadura com tranquilidade. A nossa mensagem estratégica resume-se numa única frase para o grupo lusitano. O lar é onde a tempestade acaba depois de fechar a porta. A sala de reuniões ficou tão em silêncio que se podia ouvir o zumbido do projetor. Os cantos dos lábios do senhor Arthur curvaram-se num raro sorriso de aprovação. Inclinou-se para a frente. Com que autoridade afirma a senhora que esta abordagem vai tocar os meus clientes? Olhei fixamente nos olhos do presidente sem hesitar e respondi com firmeza, com a autoridade de uma mulher de 28 anos que acaba de deixar para trás um casamento podre há 3 dias e que percebeu que a segurança não reside em ter um homem ao lado, mas sim em ter um espaço sólido e próprio para sarar de todas as tempestades.
Se esta mensagem convence quem já provou o fundo da ruptura, estou certa de que convencerá os seus clientes. O senhor, Arthur olhou para mim em silêncio durante 10 segundos e de repente bateu palmas 3 vezes de forma seca e cortante, indo direto ao assunto. Muito bem. Virou-se para o diretor de comunicação que tinha a seu lado. Atribuímos este contrato estratégico à equipa desta senhora. Amanhã preparem os papéis com o departamento jurídico. O meu chefe soltou um grande suspiro de alívio, agarrando-se às costas da cadeira como se fosse derreter de alegria. Eu, em contrapartida, inclinei a cabeça em sinal de agradecimento, apertando o apontador na mão. Tinha alcançado uma vitória brilhante que marcava o meu renascimento. Aquela noite, o jantar em minha casa foi muito mais alegre. Passei a comprar um bom presunto de porco preto e abrimos umas cervejas para celebrar com os meus pais. A família sentou-se junta. Os meus pais não paravam de sorrir e de me servir comida. Depois de jantar, a minha mãe levou-me ao quarto e tirou um velho saco de pano do fundo do roupeiro. Retirou o plástico e entregou-me uma caderneta de poupança. Catarina, no dia em que um casamento se quebra, acabou. Mas não podes viver neste quarto tão pequeno para sempre. O teu pai e eu temos uma caderneta com 30 mil euros das nossas reformas e da venda de uns terrenos na terra. Fica com eles como capital. Compra um sítio decente para viveres. Devolvi-lhe a caderneta enquanto os olhos me ardiam. Guardem esse dinheiro para o caso de ficarem doentes. Eu trabalho e tenho o meu ordenado. Posso desenrascar-me sozinha. O meu pai entrou pela porta, com uma voz séria, mas com um olhar muito terno. És a nossa única filha. A quem o vamos dar senão a ti? Quando alguém se levanta depois de cair, precisa de um apoio sólido. Fica com ele para podermos dormir tranquilos. Olhei para as suas cabeças grisalhas e senti uma grande determinação. Apertei as mãos ásperas da minha mãe e assenti. De acordo, aceito este dinheiro. A verdade é que já deitei o olho a um pequeno apartamento, de 50 metros quadrados, na zona do Parque das Nações, custa uns 250 mil euros. É um 12º andar, com a varanda virada a sudeste, muito fresco, e as despesas de condomínio são razoáveis. Abri o telemóvel, mostrei-lhes a planta do apartamento e expliquei-lhes claramente as minhas contas. Com as minhas poupanças de todos estes anos, mais o bônus do contrato que assinei esta tarde, tenho 25 mil euros. Somando os vossos 30 mil, tenho 55 mil para a entrada. O que falta, pedirei um crédito à habitação ao banco. Com o meu ordenado e os bônus dos projetos, posso pagar a prestação mensal sem aflições. Já fiz as contas. Não terão de pôr nem mais um cêntimo. O meu pai assentiu, visivelmente satisfeito. É um cálculo muito realista. Comprar uma casa à tua medida e endividares-te dentro das tuas possibilidades dar-te a tranquilidade mental necessária para trabalhares. Minha filha, no sábado de manhã, logo depois de fazer a transferência do sinal da casa sem a menor dúvida, conduzi diretamente para um centro comercial. Entrei num elegante salão de cabeleireiro. Corte-o, por favor. Um corte escadeado pelos ombros, com as pontas viradas para fora e bem marcado, disse a cabeleireira, olhando-me com determinação no espelho. Apenas 3 horas depois, o cabelo comprido, estragado e aborrecido pela falta de cuidados, tinha desaparecido. Em seu lugar, um corte de cabelo curto que emoldurava o meu rosto, moderno, juvenil e muito afiado. Ao sair, passei o cartão multibanco e comprei 3 fatos elegantes para o escritório e 2 vestidos de seda justos. Ao voltar a casa, abri o roupeiro e tirei todos os fatos de treino amarrotados, os vestidos de flores desbotados e antiquados que costumava vestir para limpar a casa, da época em que vivia com o Alexandre. Meti tudo em 2 enormes sacos do lixo pretos e atirei-os diretamente para o contentor da rua, sem sentir a mais pequena nostalgia. De volta ao meu quarto, pus um pouco de perfume com cheiro a sândalo nos pulsos. Em frente ao espelho, a Catarina, que tinha sido a esposa submissa e sofredora, estava verdadeiramente morta. A pessoa que ali estava agora era a Catarina, uma profissional da publicidade, uma mulher independente e forte que tinha nas mãos um contrato milionário e estava prestes a ter as chaves de um apartamento em seu nome. Fechando a porta do passado, a tempestade tinha verdadeiramente amainado. Tinham passado quase 2 meses desde o dia em que segurei a certidão de divórcio por mútuo consentimento da conservatória.
A minha vida ia tomando um novo rumo. A campanha para o grupo lusitano corria na perfeição. Estava ocupada com reuniões e planos até altas horas da noite, mas o meu espírito sentia-se imensamente fresco e livre. Numa sexta-feira de manhã, estava a saborear o meu galão no meu novo escritório, a rever os relatórios semanais, quando o telemóvel começou a tocar. O ecrã mostrava o nome da Laura. Assim que atendi, a voz da minha melhor amiga começou a disparar palavras como uma metralhadora pelo altifalante. Catarina, estás sentada ou de pé? Agarra-te bem porque senão vais cair quando te contar isto. A que se deve tanta emoção? Estou no escritório, conta-me lá com calma. Segurei o telemóvel com o ombro enquanto continuava a teclar. O karma bateu com força na cara do Alexandre. Amiga, bateu com força e muito antes do que eu esperava. A voz da Laura estava eufórica, misturada com risos de triunfo. Lembras-te da Sofia, a estagiária? O bebê que ela espera não é do Alexandre, é de um ex-namorado dela. A minha mão parou no ar. Peguei no telemóvel e aproximei-o do ouvido. A sério, como que sabes? A tua antiga empresa é um caos neste momento. O Hugo acabou de me mandar uma mensagem a contar-me. O ex-namorado da Sofia, que acabou de sair da prisão ou estava a fugir de dívidas, apareceu à porta do escritório a armar um escândalo, a reclamar o filho e a pedir dinheiro. Ao vir tudo a público, o tio dela, o diretor da sucursal, sentiu-se tão humilhado que os despediu aos dois no momento. O Alexandre não só perdeu o cargo de chefia a que aspirava, como foi expulso da empresa por faltas disciplinares e éticas graves. E o mais vergonhoso é que a Sofia, aproveitando que o Alexandre estava na miséria e bêbado, roubou-lhe os 15.000 euros de poupanças que o tinha convencido a transferir para a conta dela e desapareceu do mapa. Fiquei em silêncio, sem saber como reagir. Senti uma fugaz sensação de satisfação, mas imediatamente foi substituída por um sarcasmo amargo. Obrigar a mulher ao divórcio 37 vezes, espezinhar o respeito da família para se meter num desastre. Agora ficava sem nada. Era o karma no seu estado mais puro. Vamos lá ver com que cara é que ele se atreve a continuar a publicar discursos de moral e a fazer-se de vítima na internet, concluiu a Laura antes de desligar. Na tarde do dia seguinte, ao anoitecer, conduzia pela segunda circular quando o telemóvel voltou a tocar. Era um número desconhecido. Estou. Atendi pelo Bluetooth do carro. Do outro lado ouvia-se o característico bip das máquinas de hospital. Depois, a voz de uma mulher idosa e fraca, interrompida por soluços abafados, ecoou. Catarina. Catarina, sou a tua sogra. Sobressaltei-me e encostei rapidamente na berma. Era a mãe do Alexandre, Dona Rosa. A voz dela era fraca e mal se percebia, muito diferente da voz aguda com que costumava dar-me lições no passado. Dona Rosa, o que se passa? Salva o Alexandre, filha. Estou nas urgências do Hospital de Santa Maria. Sinto que vou morrer. Podes vir ver-me um momento? Imploro-te. Os seus choros tornaram-se desesperados antes que a chamada caísse. Apoiei a testa no volante e as velhas recordações voltaram a mim. Nos meus 3 anos de nora, a Dona Rosa não tinha sido propriamente má. Era apenas uma mãe que mimava e encobria cegamente o filho. Lembrei-me do primeiro ano, quando a minha própria mãe teve de ser operada de urgência ao apêndice. Eu estava numa viagem de negócios e não cheguei a tempo. Foi a Dona Rosa que ficou no hospital a lavar a roupa e a dar puré à minha mãe durante 3 dias e 3 noites. Sempre recordei a mim mesma que nunca devia esquecer aquele favor. Dei a volta com o carro e dirigi-me para o Hospital de Santa Maria. Enfim, cumpriria com o meu dever pela última vez. Iria visitá-la num momento de desgraça para saldar definitivamente essa dívida de gratidão. O piso de neurologia cheirava a desinfetante e o bip das máquinas tornava-se frio. Levava um grande cesto de fruta e um envelope com 200 euros preparados. Caminhei pelo ruidoso corredor até ao quarto 8. A Dona Rosa estava na cama junto à janela. A metade esquerda do seu corpo estava temporariamente paralisada devido a um AVC. Ao ver-me entrar, os seus olhos turvos abriram-se muito e as lágrimas começaram a brotar a cântaros. Fazendo um grande esforço, estendeu a sua mão direita trêmula na minha direção. Catarina, vieste. Pequei contra ti. O Alexandre pecou contra ti. Esta família está amaldiçoada.
Puxei uma cadeira de plástico e sentei-me junto à cama. Peguei suavemente na sua enrugada e falei com um tom caloroso, mas mantendo uma invisível distância de respeito. Tente cuidar da sua saúde, Dona Rosa. Não se enerve muito. Vai afetar a sua atenção. Tudo se vai resolver. A Dona Rosa enterrou a cara na almofada e soluçou. Aquela cabra roubou-lhe tudo, filha. Agora ele está em casa a beber como um louco e a destruir a mobília. Fiquei tão furiosa que lhe gritei, e a tensão subiu-me para 200. Catarina, pelo carinho que nos tens, pelo carinho a esta família, podes voltar e salvar-lhe a vida? És a única salvação que nos resta. Retirei a minha mão lentamente, tirei o envelope da minha mala e deixei-o com cuidado na mão ossuda da Dona Rosa. Dona Rosa, olhei-a diretamente nos olhos, e a minha voz soou clara, com o volume certo, mas imensamente firme. Há anos, quando a minha mãe adoeceu, a senhora ficou a cuidar dela à noite. Jamais esquecerei esse favor. Hoje vim ver-la porque soube que está internada. Guarde este dinheiro para as suas despesas e medicamentos, mas entre mim e o Alexandre é água derramada que não se pode voltar a recolher. Fiz uma pausa para deixar que as minhas palavras penetrassem na mulher acamada. Eu e o Alexandre cortamos todos os laços. Eu tenho a minha própria vida e ninguém tem a responsabilidade de recolher os escombros que outro criou. Diga-lhe para assumir as consequências dos seus atos, para se levantar e refazer a vida como um homem a sério. Nesse momento, a porta do quarto abriu-se com estrondo. O Alexandre entrou com um termo de água quente. Ficou paralisado a meio passo ao ver-me. Em apenas 2 meses, tinha se deteriorado tanto que mal se reconhecia. O cabelo desgrenhado, a barba rala, a camisa amarrotada e amarelada no colarinho e o cheiro a álcool barato que ainda emanava dele, muito diferente do homem aprumado e arrogante que me pediu o divórcio. O Alexandre deixou cair o termo no chão e a água quente salpicou por todo o lado. Lançou-se sobre o meu braço, com os olhos injetados de sangue e uma faísca de esperança delirante. Catarina, vieste ver a minha mãe, não foi? Ainda te importas conosco, não é verdade? Catarina, enganei-me. Fui um estúpido por me deixar enganar por aquela miúda. Vamos começar de novo. Vou compensar-te por tudo. Ao olhar para o homem inclinado à minha frente, qualquer rasto de compaixão desvaneceu-se. Apenas senti pena e escárnio. Puxei o meu braço com todas as forças, afastando-me dele, e recuei 2 passos. Larga-me com as tuas mãos sujas. Não me obrigues a chamar a segurança. O Alexandre, ao ver a minha atitude glacial, sentiu os joelhos a falharem-lhe e deixou-se cair no chão frio de mosaico, perante os olhos curiosos de outros doentes. Juntou as mãos e desatou a chorar amargamente. Imploro-te, agora não tenho nada. A minha mãe está acamada. Perdi o trabalho. Toda a gente me insulta. Estou verdadeiramente arrependido. Sê generosa e perdoa-me só desta vez. Estás a ajoelhar-te no lugar errado, Alexandre. Levantei o queixo e olhei-o de cima para baixo com olhos afiados como facas. Estás a ajoelhar-te a pedir perdão ou porque procuras uma boia de salvação para te agarrares enquanto te afogas? Tens saudades minhas ou tens saudades da esposa submissa que era a tua caixa multibanco para pagar o hospital da tua mãe? O Alexandre ficou mudo. Os lábios tremiam-lhe sem conseguir articular uma palavra. As minhas palavras tinham acertado em cheio no seu egoísmo e manipulação. Lembra-te do que te disse à saída da conservatória. Não perturbemos a vida um do outro. As melhoras, Dona Rosa, tenho de ir. Sem deixar que nem o Alexandre nem ela acrescentassem uma única palavra, virei costas, peguei na minha mala e saí do quarto. O som dos soluços lastimosos de mãe e filho ficou para trás, trancado atrás da porta de madeira. Ao longo do interminável corredor do hospital, os meus saltos batiam com firmeza. Passei pelas urgências e saí para o exterior, recebendo o ar fresco da noite de Lisboa. Levantei a cabeça e respirei profundamente. O passado obscuro tinha ficado nas minhas costas e amanhã o sol voltaria a brilhar. Mais de 1 mês depois do que se passou no hospital, a minha vida tinha entrado por completo numa nova e brilhante etapa. A campanha do Grupo Lusitano foi um sucesso estrondoso na sua primeira semana de lançamento. Graças a isso, o meu nome tornou-se muito mais conhecido no setor. Numa sexta-feira à noite, a minha empresa enviou-me como representante a um evento para profissionais do setor imobiliário e publicitário
no salão de banquetes de um hotel de 5 estrelas no centro de Lisboa. Escolhi vestir o vestido de seda preta justo que tinha comprado no dia em que decidi refazer a minha vida. Combinei-o com o meu cabelo curto bem penteado e um batom vermelho escuro e orgulhoso. O ambiente estava cheio do tilintar de copos e de uma suave música jazz. A segurar num copo de vinho tinto, sorri e cumprimentei vários parceiros conhecidos. Olá, Catarina. Estás deslumbrante ultimamente. É verdade que as mulheres ficam mais bonitas quando não pertencem a ninguém. Uma voz pastosa e a cheirar a álcool soou perto da minha orelha, dando-me arrepios. Virei-me. Era o Xavier, o subdiretor de uma agência concorrente que tinha perdido o contrato do grupo lusitano para a minha equipa no mês passado. Tinha uns 40 anos, barriga, e os seus olhos baços percorriam o meu corpo desde o pescoço até a cintura de forma grosseira. Dei meio passo atrás para manter a distância, sem apagar o meu sorriso de cortesia. Olá, Xavier. Obrigada pelo elogio. Tenho muito trabalho, por isso tento manter a forma. O Xavier sorriu com desdém e deu um passo em frente, encurralando-me contra uma coluna. Inclinou-se e baixou a voz com um tom trocista e sarcástico. Muito trabalho ou é que usas atalhos? Ouvi rumores de que o senhor Arthur é muito exigente, e no entanto tu conseguiste o contrato logo após uma única reunião. Não sei que truques ou favores terás usado na mesa de reuniões ou na cama para que te corresse tão bem. Ensina-nos lá para podermos aprender. Ao dizer aquilo, a sua mão gordinha esticou-se com a intenção de me tocar na cintura. Uma onda de náusea subiu até a minha garganta e a indignação estalou. Apertei a base do meu copo de vinho, disposta a atirar-lhe o líquido tinto àquela cara de porco. Mas antes que pudesse fazê-lo, uma mão grande e firme surgiu por trás, agarrou o Xavier pelo pulso e afastou-o com força. Olá, Xavier. Quando se bebe, é preciso ter cuidado com as palavras. Estão aqui muitos jornalistas. Se brincas assim, amanhã as ações da tua empresa vão cair uns milhões. E não me parece que tenha muita piada. Uma voz masculina, grave mas pesada, ecoou. Levantei os olhos. À minha frente estava um homem alto, com um fato cinzento feito à medida que lhe assentava na perfeição. Os seus ombros largos bloqueavam por completo o olhar intrometido do Xavier. Ao ser exposto perante a multidão, o Xavier ficou vermelho como um tomate. Retirou a mão desajeitadamente, murmurou alguns palavrões e escondeu-se rapidamente por entre as pessoas. O homem virou-se para mim. Sob a luz quente e dourada do candeeiro do salão, apareceu um rosto de traços marcados, um familiar sorriso de lado e uns olhos brilhantes. Tirou lentamente o copo de vinho da minha mão, pousou-o no tabuleiro de um empregado e substituiu-o por um copo de água. Andas a beber vinho a noite toda, bebe um bocado de água para te limpares a cabeça. Ainda mantens o hábito de apertar os objetos quando estás tensa? Fiquei petrificada a olhar para o homem à minha frente. As recordações de há 10 anos passaram pela minha mente como um filme em câmara rápida. Diogo. O Diogo, que se sentava ao fundo da sala no Liceu Camões, não é? O Diogo soltou uma gargalhada. O seu riso natural e caloroso dissipou por completo a tensão anterior. Ainda bem que a poderosa mulher do mundo da publicidade ainda não se esqueceu do rapaz que pedia borrachas emprestadas e não as devolvia. Já estou a olhar para ti há um bocado do outro lado do salão. Quase que não me atrevia a cumprimentar-te. Mudaste muito, estás mais afiada e deslumbrante, mas os teus olhos teimosos continuam a ser os mesmos de quando tinhas 18 anos. Ri-me, sentindo uma mistura de vergonha e alegria. As barreiras defensivas invisíveis que eu tinha erguido nos últimos meses amoleceram de repente perante o aparecimento do meu antigo colega. Voltaste do Japão? A última vez que vi a Laura, ela disse-me que trabalhavas lá como arquiteto. Perguntei com curiosidade. O Diogo assentiu e fez-me um gesto para sairmos para a grande varanda do hotel e afastarmos-nos do barulho. O vento outonal de Lisboa soprava suavemente, movendo a franja da sua testa. Voltei definitivamente há 3 meses. Estou a montar o meu estúdio de arquitetura nas Avenidas Novas. Hoje vinha à procura de parceiros construtores. A verdade é que acompanhei a tua campanha para o Grupo Lusitano. A apresentação sobre o lar foi brilhante. Ao ler a mensagem, supus vagamente pelo que estavas a passar. Ao ouvir o Diogo mencionar a palavra lar,
O sorriso dos meus lábios desvaneceu-se um pouco. A sensibilidade de um arquiteto tinha lhe permitido detetar a ferida que eu escondia cuidadosamente atrás da minha armadura perfeita. Isso já lá vai, Diogo. Apoiei-me ligeiramente no varandim da varanda e rodei o copo de água. É só uma ruptura. Perdi 10 anos da minha juventude a entregar-me a alguém para acabar a descobrir que construí uma casa sobre areia. Agora estou a construir as minhas próprias fundações com tijolo e pedra. O Diogo olhou para mim em silêncio. Os seus olhos profundos não mostravam a pena que outros tinham de mim, mas estavam cheios de uma compreensão e admiração sinceras. Deu meio passo em frente, reduzindo a distância entre nós. Pude cheirar o ligeiro aroma, a madeira de cedro do seu casaco. Catarina, o Diogo falou de repente, e a sua voz tornou-se muito mais séria e calma. Lembras-te que no 12º ano, antes dos exames nacionais, te pedi meia borracha apagadora e a perdi. Ri-me da sua repentina mudança de assunto. Claro que me lembro, era nova. Partiste-a a meio e prometeste devolver-ma no dia seguinte, mas desapareceste durante 10 anos no Japão. Como é que me pensas compensar? O Diogo não se riu. Olhou-me diretamente nos olhos sob a luz dos candeeiros de Lisboa que iluminavam a varanda. Vi nos seus olhos uma ternura que me apertou o coração. Não perdi essa borracha. Tenho-a guardada no meu estojo há 10 anos. Naquela altura eu gostava de ti, mas a minha família passou por um mau bocado, tive de ir trabalhar e estudar para o Japão. Não me atrevi a dizer-te nada com medo de te estragar o futuro. Essa meia borracha era a minha desculpa para dizer a mim mesmo que tinha uma dívida com aquela rapariga. Tinha de ter sucesso para poder voltar e pagar a minha dívida em condições. O meu coração deu um salto e a mão que segurava o copo de água tremeu ligeiramente. Baixei os olhos nervosa, a evitar o seu olhar direto. Diogo, não brinques. Agora sou uma mulher divorciada. Essa dívida de há 10 anos já caducou há muito tempo. Não estou a brincar. O Diogo esticou suavemente a mão para segurar o copo de água que balançava nas minhas mãos. Os seus dedos roçaram nos meus. Estavam quentes. Um divórcio, ou os que forem, não determinam o teu valor. Acabaste de dizer que estás a construir as tuas fundações com tijolo e pedra, certo? Que coincidência. Eu sou um arquiteto especializado em desenhar casas. Voltei desta vez com a principal intenção de saldar a dívida da borracha apagadora. Leva o teu tempo. Tenho toda a paciência do mundo para esperar que abras uma nova planta. Aquela noite soprava um vento frio em Lisboa, mas na varanda, junto ao Diogo, e ao ouvir as palavras tranquilas daquele homem, senti que uma pequena semente começava a brotar de entre as cinzas do meu coração. Uma emoção subtil, doce e extremamente sólida da idade adulta. Na quarta-feira de manhã, 3 dias depois da festa de networking, cheia de doces recordações, entrei na empresa com um café na mão, a transbordar de energia. Mas assim que empurrei a porta de vidro e entrei na zona de trabalho partilhada, percebi que algo estava errado. Os murmúrios das pessoas cessaram de repente. As funcionárias do departamento de design viraram a cabeça rapidamente para os seus ecrãs. Olhares furtivos, curiosos e preocupados cravavam-se em mim como flechas envenenadas. Franzi as sobrancelhas e caminhei diretamente para o meu gabinete privado. Mesmo quando pousava a minha mala na cadeira, a porta abriu-se. A Lúcia, a minha assistente, entrou de cara pálida, a apertar o telemóvel. Catarina, olha para a internet, aconteceu uma coisa grave. A Lúcia empurrou o telemóvel na minha direção. Há uma publicação anônima no fórum oculto do setor publicitário que se está a tornar viral desde ontem à noite. Referem-se a ti. Peguei no telemóvel. O título a negrito saltou à vista. A verdade por trás da máscara da mulher forte do setor publicitário. Vítima lamentável ou alpinista interesseira, deslizei o ecrã para baixo, passando rapidamente por cima de cada linha venenosa. O autor anônimo, que dizia ter informações em primeira mão, inventava uma história tão absurda que dava vontade de rir. O texto relatava que eu era uma mulher interesseira que, cansada do seu pobre marido, se tinha envolvido em segredo com o seu chefe para ser promovida. Chegava a insinuar descaradamente que o meu sucesso em conseguir o contrato do grupo lusitano não se devia de forma alguma à minha capacidade, mas sim ao resultado de transações na cama com as altas chefias. Para limpar a minha imagem, segundo a publicação,
Eu tinha encenado e forçado o meu marido ao divórcio e depois tinha me feito de vítima na internet, empurrando o meu bom marido para o desespero. Por baixo do interminável artigo, havia dezenas de milhares de visualizações e milhares de comentários difamatórios. Meu Deus! Então o queixo contra o marido era apenas manipulação psicológica. Conseguir um contrato com o grupo lusitano tão facilmente era suspeito. De certeza que usou atalhos. Que nojo de mulher! Abandonar o marido para se meter na cama do chefe. Deixei o telemóvel sobre a mesa de vidro com força. Um calafrio percorreu-me a espinha. Não era por medo, mas sim por frustração. Quando julgas que a tempestade passou, o vento volta a soprar. Quem estava a tentar destruir a minha reputação e o meu ganha-pão precisamente quando o projeto estava na sua fase mais crítica? Antes que pudesse recuperar a calma, o telefone fixo tocou de forma estridente. Era o número do diretor. Catarina, vem ao meu gabinete. A voz do meu chefe estava tensa como a corda de um violino. Entrei no seu gabinete. O ambiente era sufocante. O meu chefe estava a massajar a testa, com o rosto contraído, e no ecrã do seu computador também se via a maldita publicação anônima. Senta-te. O meu chefe apontou para a cadeira em frente e levantou o queixo em direção ao ecrã. Como explicas isto? Trabalhaste comigo 3 anos. Conheço-te de gingeira. Eu melhor do que ninguém sei quantas noites passaste sem dormir a preparar a campanha do grupo lusitano. Por acaso duvidas de mim? Olhei-o nos olhos e a minha voz não tremeu. O meu chefe suspirou e agitou a mão. Não duvido de ti, mas o problema é que as redes sociais não querem saber da verdade. Só procuram carnificina. Acabou de me ligar o assistente do Sr. Arthur. O meu coração deu um salto. O que disse o Sr. Arthur? Perguntei. A tentar manter a respiração compassada. Está muito furioso. O meu chefe estalou a língua, visivelmente preocupado. Já conheces o feitio do Sr. Arthur. Odeia profundamente escândalos pessoais. Diz que o grupo lusitano paga milhões por ideias brilhantes, não por escândalos. O seu assistente transmitiu-me a sua mensagem literal. Se a Catarina não limpar este lixo, em 24 horas, o grupo lusitano cancelará unilateralmente o contrato, porque a outra parte incumpriu a cláusula de proteção de imagem da marca. A minha mão, que repousava sobre a minha coxa, fechou-se num punho. O golpe era muito baixo. Não só manchava a minha honra pessoal, como apontava diretamente para o sustento de toda uma equipa, destruindo a carreira que eu tinha reconstruído com tanto esforço. Levantei-me, apoiei ambas as mãos na secretária do meu chefe e pronunciei cada palavra com firmeza. Diz ao grupo lusitano e ao senhor Arthur que em exatamente 24 horas arrancarei este problema pela raiz, não deixarei que afete a empresa minimamente. Se não o conseguir, apresentarei a minha demissão voluntária e pagarei as indemnizações pelo cancelamento do contrato. Ao sair do seu gabinete, não me permiti nem fraqueza nem pânico. A minha fase de chorar por injustiças tinha acabado no dia em que saí da conservatória do Registro Civil. Entrei no meu gabinete, tranquei a porta e liguei a Laura. Já leste a publicação do fórum? Perguntei-lhe indo direto ao assunto. A Laura, que estava a mastigar qualquer coisa do outro lado da linha, engoliu em seco e respondeu enfurecida. Estava prestes a ligar-te. Que cobarde é que se esconde atrás disto? Já meti umas 50 contas falsas a discutir e a defender-te desde esta manhã. Discutir com perfis anônimos na internet não resolve nada. Puxei o cabelo para trás, obrigando o meu cérebro a trabalhar na sua capacidade máxima. Conheces Malta de informática? Ajuda-me a descobrir de quem é a conta que publicou aquilo. Preciso de informações concretas. IP, número de telemóvel, qualquer coisa que o traga para a luz do dia. De quem suspeitas? Do Alexandre? Perguntou a Laura. Por muito miserável que ele seja, não tem capacidade nem vocabulário para manipular o público da publicidade desta maneira. Além disso, está afogado em álcool. De onde é que vai tirar cabeça para escrever um testamento daqueles? Esta pessoa deve conhecer o projeto do grupo lusitano e o meu cargo exato. A Laura guardou silêncio um par de segundos e respondeu com segurança. De acordo, dá-me 2 horas. O meu primo trabalha em cibersegurança e gestão de crises. Vou pedir-lhe para rastrear. O tempo de espera passou tão lentamente que pareciam séculos. Às 12 do meio-dia. À 1h30, a Laura voltou a ligar.
A sua voz soava afiada e triunfante. Catarina, apanhamos a raposa. É uma conta falsa criada há um mês, usando o Wi-Fi público de um café. Mas o truque é que para a criar teve de vincular um número de telemóvel secundário para receber um SMS de confirmação. O meu primo localizou o titular desse número de telemóvel. Aqui não adivinhas quem é. Susti a respiração. É a Sofia, rosnou a Laura. A amante que foi despedida da empresa no outro dia. Bolas. Roubou o dinheiro do Alexandre e fugiu. E agora volta para te morder. Neste exato momento, esse número de telemóvel está ligado com frequência a uma antena num bairro muito humilde no Cacém. Acabei de te mandar a localização por WhatsApp. Uma bomba rebentou na minha cabeça. Todas as peças encaixavam na perfeição. A Sofia, essa amante descarada, tinha perdido o trabalho, tinha ficado sem apoios, grávida de outro homem e a fugir com algum dinheiro roubado. Guardava-me rancor porque a minha publicação anterior tinha destruído indiretamente a fachada do Alexandre, derrubando a árvore das patacas de que ela pensava aproveitar-se. Encurralada, tinha despejado toda a sua raiva contra mim. Sorri com um sorriso glacial. Olhei para o ecrã do telemóvel, onde aparecia o ponto vermelho da localização que a Laura me tinha enviado. Obrigada, Laura. Esbocei um sorriso de desprezo. Tenho de ir limpar um bocadinho de lixo. Desta vez vou ensinar àquela miúda o preço de se meter com a pessoa errada. Meti os documentos que a Laura me tinha enviado na mala. Essa tarde, esta pequena tempestade teria de enfrentar um furacão muito maior. Às 14h, o sol de inverno picava nas ruas. Conduzi o meu carro contornando o trânsito intenso em direção ao Cacém, seguindo a localização que a Laura me tinha dado. Na minha cabeça não havia lugar para fraqueza nem pânico. Toda a frustração tinha congelado, dando lugar a uma cabeça fria e a um plano de contra-ataque muito claro. A localização levou-me a uma ruela profunda e úmida do Cacém. Filas de casas partilhadas muito precárias amontoavam-se umas contra as outras, com a roupa estendida de forma desordenada. A rede de Wi-Fi pública de que a Laura falava provinha de um poste de eletricidade em frente à porta do quarto 4B. Estacionei. A porta de alumínio e vidro do 4B não estava trancada à chave, apenas encostada. Sem hesitar um segundo, empurrei com força. A porta bateu contra a parede com um grande estrondo. Dentro do quarto escuro e abafado, a Sofia estava sentada a abraçar os joelhos numa velha cama dobrável. Ao ver-me aparecer de repente, deu um salto. A taça de noodles instantâneos que tinha nas mãos caiu-lhe no chão, salpicando o caldo por toda a parte. Muito diferente da rapariga que ia para o escritório de forma provocadora e maquilhada quando estava com o Alexandre, agora a Sofia tinha um aspecto lamentável. Tinha o cabelo emaranhado, a cara pálida, umas enormes olheiras e um pijama amarrotado. Encurralada, sem trabalho e grávida de um ex-presidiário, a sua vida ia em queda livre. Catarina. A Sofia gaguejou e recuou até a parede, com os olhos muito abertos e cheios de um pânico absoluto. Como? Como sabes que estou aqui? O que vieste cá fazer? Entrei devagar no quarto, e o som dos meus saltos ao baterem no chão de mosaico ressoou de forma cortante. O quarto cheirava a umidade misturada com o cheiro a fritos dos noodles no chão. Sem andar com rodeios, tirei os documentos impressos da minha mala e atirei-os com força sobre a mesa de plástico Reles que tinha à minha frente. Deixa-te de te fazeres de inocente, Sofia. Começa pela primeira página. O endereço IP, a partir do qual iniciaste sessão no fórum. A hora da ligação a partir do Wi-Fi do Cacém. E, sobretudo, o titular do número de telemóvel que usaste para receber o código de verificação. Lê isso e diz-me se te soa alguma coisa. A cara da Sofia ficou sem uma gota de sangue. As suas mãos ossudas e trêmulas esticaram-se para virar a página. Só de dar uma vista de olhos nas linhas destacadas a amarelo, a sua respiração tornou-se ofegante. As provas eram irrefutáveis. Não sei do que me estás a falar, estás a acusar-me injustamente. A Sofia continuava a tentar negar o evidente, com uma voz fraca e sem se atrever a olhar-me nos olhos. Ri-me com um riso gélido, que cortou o silêncio do quarto. Aproximei-me, inclinei-me, apoiei as mãos na mesa e cheguei-me à cara dela. Sofia, achava que eras muito astuta e calculista, mas afinal não passas de uma miúda a brincar com facas e que não sabe por onde lhes pegar.
Acreditavas mesmo que, por te esconderes atrás de um ecrã para difamares as pessoas, ninguém te ia descobrir? Endireitei-me, cruzei os braços e mudei o tom para um severo e a articular cada palavra. Ouve-me bem. O Código Penal português é muito claro sobre os crimes de difamação e injúrias. Difundir factos falsos conscientemente para ofender gravemente o bom nome e a reputação de outra pessoa é punível. Uma multa pode sair-te muito cara ou podes mesmo enfrentar pena de prisão. Ao ver que os cantos dos lábios da Sofia tremiam, apliquei o golpe de misericórdia psicológico. Sei que levaste 15.000 euros do meu ex-marido, mas achas que esse dinheiro te vai chegar para pagar a indemnização milionária por arruinares o contrato do Grupo Lusitano? Estás grávida, não estás? A lei pode tentar ser benevolente, mas os antecedentes criminais vão ficar-te pendurados ao pescoço a vida toda. O teu ex-namorado, o ex-presidiário, se souber que estás metida num problema legal, achas que vos deixará em paz a ti e ao teu filho, ou vai sacar-te até ao último cêntimo e atirar-te para o olho da rua? A Sofia escorregou da cama e caiu de joelhos no chão. A sua última e fraca linha de defesa desmoronou-se por completo ao bater no seu maior medo. Desatou a chorar amargamente. Catarina, imploro-te. A Sofia juntou as mãos, com a cara cheia de ranho e lágrimas, e uma voz desoladora. Enganei-me. Estava desesperada. Por causa da tua publicação, o meu tio descobriu e despediu-me. Estava ressentida e cheia de ciúmes de ti. Por isso fiz essa loucura. Perdoa-me. Rogo-te. Estou grávida. Não posso ir para a prisão. Olhei para a pessoa ajoelhada aos meus pés, sem a mais pequena compaixão. Sentir pena de alguém que tentou empurrar-me para o abismo seria ser cruel para comigo mesma. Levanta-te, gritei-lhe. Não sou tua mãe para me chorares a pedir perdão. Tira o teu telemóvel, agora mesmo. A Sofia sobressaltou-se, limpou as lágrimas a tremer e apressou-se a tirar o telemóvel do bolso. As mãos dela não paravam de tremer. Inicia a sessão no fórum. Abre a maldita publicação que fizeste. Apontei para o ecrã. O primeiro passo é apagá-la. E a seguir, usas essa mesma conta anônima para escreveres uma retratação pública. A Sofia escreveu desajeitadamente a palavra passe e apagou o texto. Ditei-lhe frase por frase e obriguei-a a escrever. Sou o autor da publicação que difamava a Catarina. Todo o conteúdo que publiquei ontem é completamente falso e foi motivado por um rancor pessoal. Peço as minhas mais sinceras desculpas à Catarina, à sua empresa e ao Grupo Lusitano por difundir informações falsas. Tirei o meu próprio telemóvel e tirei uma fotografia ao ecrã com a retratação recém-publicada. Pega nas tuas coisas e desaparece de Lisboa. Soltei-lhe uma última frase fria antes de virar costas. Não deixes que te volte a ver nunca mais. Da próxima vez a coisa não se resolverá a escrever umas palavras. Será a polícia de segurança pública a bater-te à porta. Deixando a Sofia caída no chão a chorar desconsoladamente, saí do quarto e respirei ar puro. Eram 4 da tarde. Tinha resolvido este desastre em menos de 3 horas. De volta ao escritório, abri a porta do gabinete do meu chefe e deixei o meu telemóvel com a retratação sobre a secretária dele. O meu chefe olhou para mim assombrado, abriu muitos olhos e leu o texto vezes sem conta. Já está resolvido. Arrancamos o problema pela raiz, avisa o assistente do Sr. Arthur. Sorri e servi-me de um copo de água tranquilamente. A situação deu uma volta de 180 graus. A retratação foi partilhada massivamente em todos os grupos do setor. O boato malicioso foi cortado pela raiz. Quando a verdade veio a público, as pessoas que ontem me insultavam agora admiravam a minha rapidez e eficácia a resolver a crise. Ao final da tarde, o assistente do Sr. Arthur voltou a ligar. O presidente deixou apenas uma mensagem breve. A sua empresa tem uma funcionária com nervos de aço. O Grupo Lusitano está muito tranquilo por deixar este projeto nas mãos da Catarina. A crise publicitária mais perigosa converteu-se finalmente numa oportunidade maravilhosa para a minha reputação voar mais alto do que nunca. Recostei-me na cadeira do escritório, a olhar para o pôr do sol vermelho a cair através da grande janela. A minha fraqueza e submissão tinham morrido no dia em que deixei o meu casamento com o Alexandre. Agora começava a era do meu renascimento. Passou quase um mês
desde que limpei a confusão causada pela Sofia na internet. O meu novo apartamento continuava em obras, por isso continuei a viver em casa dos meus pais na Penha de França. Tudo parecia tranquilo, até uma quinta-feira à noite no final do mês. Eram 11h30. Os meus pais já dormiam profundamente. Eu estava encolhida no sofá da sala, a rever as plantas do teto falso da minha nova casa no iPad. O silêncio era tal que se podiam ouvir os grilos na rua. 3 pancadas ensurdecedoras bateram no portão de ferro da minha casa, quebrando a tranquilidade. Sobressaltei-me e o lápis digital caiu-me no chão. Catarina, sai daí. Abre a porta. És uma mulher cruel. Sai e paga-me com a tua vida. Uma voz pastosa, entrecortada e a rugir como um animal selvagem, passou pela frincha do portão. Era o Alexandre. Os meus pais saíram do quarto pálidos do susto. O meu pai agarrou num pau de madeira que tinha a um canto. Esse é o Alexandre? O que é que ele está a fazer a armar este escândalo a estas horas? Vou ligar a PSP. Detive-o apressadamente, tentando manter a voz calma. Pai, mãe, fiquem cá dentro e fechem a porta da sala. Eu vou lá ver o que ele quer. Ele está bêbado. Se saírem, ele pode cometer uma loucura. Peguei num casaco de malha fino, pulo sobre os ombros e agarrei no telemóvel, no qual já tinha marcado o 112. Saí rapidamente para o pátio. Através das grades do portão, vi o Alexandre a cambalear sob a luz amarelada do candeeiro. Tinha a roupa desgrenhada, a camisa por fora, e um forte cheiro a álcool chegava até onde eu estava. Que loucura estás tu a fazer a estas horas da noite? Gritei-lhe. Ao ver-me, o Alexandre enlouqueceu ainda mais. Agarrou as grades do portão e começou a sacudi-las com força. Tu arruinaste-me, Catarina. Como pudeste ser tão má? Por tua causa a Sofia enganou-me. Levou-me o dinheiro todo. Por tua causa perdi o trabalho. A minha mãe está acamada no hospital e não tenho como pagar as despesas. Por tua causa assinei os papéis. Foi por isso que acabei assim. O absurdo das acusações daquele bêbado fez-me soltar um riso amargo. Fiquei a 2 metros do portão, de braços cruzados, e falei com voz cortante. Se te passaste dos carretos, ao menos controla-te. Quem foi infiel foste tu. Quem pediu o divórcio 37 vezes foste tu. Foste tu que meteste aquela miúda na tua vida destruindo a tua família e agora atreves-te a vir aqui a tirar-me as culpas? Não te apercebes do quão patético és. Cala-te. És uma qualquer. Enrolaste-te com o chefe para conseguires o contrato. Julgas-te muito importante? O Alexandre gritou, soltando os insultos mais sujos. Abre o portão. Se hoje eu morrer, tu também não vais viver em paz. Exatamente nesse momento de máxima tensão, o ecrã do telemóvel que tinha na mão iluminou-se e começou a tocar. Era o Diogo. Ao tentar rejeitar para ligar à polícia, o meu dedo carregou sem querer no botão de atender. Levei o telemóvel ao ouvido e antes que pudesse dizer alguma coisa, a voz calorosa do Diogo ouviu-se. Catarina, sei que é tarde, mas acabei de terminar o desenho da sala da tua nova casa e ficou tão bem que queria ligar-te para tu mostrar. Mas o Diogo não conseguiu terminar a frase. Os gritos e rugidos do Alexandre ao portão entraram diretamente pelo microfone. Ah, estás a ligar ao teu amante. Afinal, puseste-me os cornos há muito tempo, por isso é que te viste livre de mim tão depressa, não foi? Abre a porta. Do outro lado da linha houve um silêncio de 2 segundos, e depois a voz do Diogo tornou-se tensa e alarmada. Catarina, o que se passa? Que homem é que está a gritar? Estás em tua casa, não estás? Aconteceu alguma coisa? Diogo, é o meu ex-marido. Está bêbado a armar um escândalo à porta. Desliga. Vou chamar a polícia. Não desligues. Deixa o telemóvel ligado, fecha bem a porta e não saias. Estou na Avenida da República, chego em 5 minutos. Ouviu-se a travagem de um carro através do telemóvel, seguida do rugir de um motor a acelerar. Enquanto continuava paralisada no pátio, a luz dos faróis de um carro varreu a rua. O presidente da junta e 2 vizinhos aproximaram-se a correr. Ouve lá tu, ó bêbado, o que estás a fazer a acordar o bairro todo à meia-noite? Gritou o vizinho, afastando o Alexandre do portão. Ao ver-se interrompido, o Alexandre virou-se enfurecido e empurrou um dos vizinhos, que caiu no chão. A cena em frente à minha casa era caótica. Os cães ladravam, as pessoas gritavam.
Mesmo quando o Alexandre se preparava para pegar em meio tijolo do chão para atirar contra a minha casa, uma luz encandeante deu-lhe nos olhos. Um jipe preto travou bruscamente na entrada da rua. A porta abriu-se e o Diogo saiu à velocidade da luz. A sua camisa cinzenta ainda tinha 2 botões desabotoados por causa da pressa. Avançou diretamente para a confusão e, com um braço firme, bloqueou sem hesitar a mão do Alexandre, torcendo-a para as costas dele com força, fazendo com que o tijolo caísse no chão com um baque surdo. "Larga-me! Quem é este cabrão?" O Alexandre contorcia-se e soltava insultos. O Diogo imobilizou-o contra o chão, com voz fria e cortante, esmagando a agressividade do bêbado. "Eu sou o tipo que te vai meter nos calabouços se te atreveres a aproximar-te para assediares, nem que seja mais um segundo." Dito isto, o Diogo entregou o Alexandre a 2 polícias da PSP que tinham acabado de chegar. Virou-se, deu umas passadas largas em direção ao portão e olhou-me através das grades com os olhos cheios de preocupação. "Catarina, estás bem? Ele não te tocou, pois não?" Ao ver aquele homem, com o peito agitado pela corrida e a testa suada, que tinha atravessado a cidade à meio da noite só para me proteger, o meu coração amoleceu. Todas as defesas cheias de espinhos que tinha erguido contra o Alexandre desvaneceram-se. Abri o trinco e saí, a abanar a cabeça negativamente. "Estou bem, obrigada, Diogo." Virei-me para o Alexandre, que estava imobilizado e sentado no chão. Tinha a cara contorcida, babava-se e cheirava mal. Ao confrontar o Alexandre naquele momento, já não senti nem raiva nem ódio. Apenas vi a miséria extrema de um grande fracassado. "Alexandre," aproximei-me, olhei-o de cima a baixo e falei com clareza. "A minha paciência com o teu título de ex-marido esgotou-se esta noite. Amanhã, às 8 da manhã, o meu advogado enviar-te. Há uma notificação formal com as gravações das câmaras de segurança. Se te atreveres a aparecer a menos de 100 metros de mim ou da minha família, apresentarei logo queixa por assédio, alteração da ordem pública e ameaças. Os vizinhos são as minhas testemunhas. Senhores agentes, levem-no para a esquadra para lhe curar a bebedeira." Os agentes levaram o Alexandre de rastos. A rua voltou pouco a pouco ao seu silêncio habitual. Os meus pais suspiraram de alívio, agradeceram ao Diogo 1000 vezes e entraram em casa para nos deixarem a sós. Só ficamos eu e o Diogo no pátio de mosaico vermelho. O Diogo tirou o casaco que trazia no braço e pô-lo suavemente sobre os meus ombros para me proteger do vento frio da noite. O calor do seu casaco envolveu-me, afastando os últimos tremores do meu corpo. "Não te cansas de te fazeres de forte e de aguentares tanto sempre?" O Diogo suspirou suavemente, afastando o cabelo curto que me caía na testa. "Comigo não precisas de usar armadura. Vim precisamente para ser o teu escudo." Levantei os olhos para ele, cruzando-me com aquele olhar profundo e cheio de ternura. Sem palavras vazias, sem cálculos egoístas, apenas a sincera firmeza de um homem disposto a atravessar a noite escura por mim. Naquele momento, soube que o meu coração tinha voltado a bater. Uma emoção ainda mais forte e tranquila do que o amor impulsivo de há anos. Às 8 da manhã do dia seguinte, tal como tinha dito, o meu advogado enviou uma notificação oficial juntamente com as imagens de segurança para a casa do Alexandre. Desde esse dia, a sua presença desapareceu por completo do meu mundo. Não houve mais mensagens de assédio nem gritos a altas horas da noite. Todo o lixo do passado tinha sido varrido. Nesse fim de semana, mesmo quando tinha acabado de aprovar o projeto final do meu novo apartamento, o Diogo ligou-me. "Catarina, prepara roupa confortável. Passo para te apanhar." "Para onde vamos, senhor engenheiro?" "Aos fins de semana também é preciso dormir." Brinquei ao telemóvel enquanto pegava num saco de pano. Um conhecido emprestou-me a sua quinta ecológica na Serra de Sintra. Lá não há barulho nem poluição, só o cheiro à natureza. Tens te esforçado muito ultimamente, é hora de deixares o cérebro descansar. 2 horas depois, o jipe do Diogo parou em frente a uma pequena cabana de madeira encravada no meio de um pinhal verde na serra. O ar era puro e fresco. Trocamos a roupa de escritório por calças de ganga e camisolas de malha finas. A tarde decorreu cheia de risos. O Diogo levava um cesto de vime e eu seguia-o. Metemo-nos na terra solta para tirar cenouras e colher folhas de alface fresca para preparar o jantar.
Ver aquele arquiteto, normalmente tão elegante, agora com as mangas arregaçadas, sujo de terra, mas a sorrir feliz, deu-me uma paz imensa. Quando a noite caiu, a escuridão envolveu o local e só restou a luz crepitante do churrasco que o Diogo tinha acabado de acender. Estendi uma manta de piquenique na relva, pus os pratos com vegetais limpos e o Diogo trouxe uma travessa com carne temperada que pôs na grelha. O som da gordura a cair sobre as brasas libertou um aroma delicioso. Abri uma garrafa de vinho tinto do Douro, servi 2 copos e entreguei-lhe um brinde. Obrigada pelo projeto tão perfeito para minha casa e obrigada por ter sido o meu escudo na outra noite. Batemos com os copos, fazendo um som cristalino. O Diogo deu um gole no vinho, o sabor misturou-se sob a luz do fogo e as suas bochechas coraram levemente. Virou a carne na grelha e falou com calma. Catarina, desenhar a tua casa é o que mais me tem orgulhado desde que voltei a Portugal. Sabes por quê? Porque queres pagar a tua dívida da borracha apagadora de forma decente, não é? Ri-me, lembrando a brincadeira da festa. O Diogo parou as mãos. Deixou a pinça, limpou as mãos a um pano e virou-se para me olhar diretamente nos olhos. O fogo iluminava o seu rosto firme e o seu olhar profundo. O ambiente tornou-se tão sério que deixei de respirar inconscientemente. O assunto da borracha não é brincadeira, mas o mais importante é que quero construir com as minhas próprias mãos um lugar verdadeiramente seguro para a mulher que eu amo. A voz do Diogo era grave, quente e clara, penetrando nos meus ouvidos. Há 10 anos, por culpa dos meus complexos e dos encargos da minha família, perdi a minha oportunidade e deixei que entrasses num casamento no qual pensei que serias feliz. Ver-te sair a rastejar daquela confusão partiu-me o coração, mas também me fez sentir afortunado. O Diogo esticou lentamente a mão e os seus dedos quentes roçaram na minha, que agarrava com força o copo de vinho. Afortunado porque finalmente tenho a oportunidade de estar aqui, à tua frente. Catarina, há 10 anos chamava-te colega, mas a partir de hoje já não quero usar essa palavra. O meu coração batia com força. Levantei os olhos, a morder levemente o lábio inferior com nervosismo. Diogo, quero dizer que tudo isto passou há muito poucos meses. Embora a ferida tenha cicatrizado, continuo a ser uma mulher que carrega uma certidão de divórcio. Assusta-me ir demasiado depressa. Assusta-me voltar a escolher mal. Eu sei. O Diogo apertou suavemente a minha mão, com um olhar inabalável. Não te obrigo a que esqueças o passado de imediato, nem te obrigo a prometeres um futuro distante agora mesmo. Compreendo as tuas feridas e respeito as tuas dúvidas. Sorriu com o sorriso mais compreensivo e sólido que eu alguma vez tinha visto. Vai ao teu próprio ritmo. Eu meto-me na fila e espero. Seja um mês, um ano ou mais 10 anos, enquanto tu te virares para trás, eu continuarei a estar aqui. Dá-me e dá a ti mesma uma oportunidade, está bem? O vento soprava por entre os pinheiros da serra, mas o meu peito naquele momento estava estranhamente quente. O muro de gelo que eu tinha construído para me proteger derreteu por completo perante a sinceridade do Diogo. Sem pressas, sem imposições, o Diogo dava-me o direito de escolher o ritmo da minha própria cura. Baixei os olhos para as nossas mãos dadas e os meus lábios curvaram-se lentamente no sorriso mais aliviado e radiante. Levantei os olhos para ele e assenti suavemente. Então certifica-te de que te pões bem na fila. Se voltares a perder a vez, não te vou indemnizar. O Diogo soltou uma gargalhada. O seu riso ecoou no meio da silenciosa floresta da serra. Naquela noite, sob um céu estrelado, sentámo-nos encostados um ao outro junto ao fogo. Acabamos o vinho e falamos dos novos planos que o futuro nos reservava. Já não restava qualquer rastro de traições, nem lágrimas de frustração, apenas compreensão e confiança. Um mês depois, a alvorada em Lisboa trouxe o pálido sol do início do inverno. Acordei numa cama confortável, envolta em lençóis brancos e impecáveis. Espreguicei-me, puxei os lençóis para trás e pisei o chão quente de madeira. Hoje era o primeiro dia em que me mudava oficialmente para o meu próprio apartamento de 50 metros quadrados no Parque das Nações. Cada canto desta casa, desde a parede bege, a iluminação quente, até aos armários de madeira de carvalho, tinham sido desenhados e supervisionados meticulosamente pelo Diogo. Saí para a varanda, apoiei-me no varandim de vidro
e o vento moveu o meu cabelo curto e moderno. Do 12º andar, o meu olhar perdeu-se na cidade que começava a sua azáfama diária. Ao longe, o sol erguia-se brilhante, banhando tudo com seus dourados raios de luz. O meu telemóvel vibrou em cima da mesa. Era uma mensagem do Diogo. Comprei o galão com torradas de que gostas no café da esquina. Estou preso no elevador no 8º andar. Chego em 5 minutos. Bom dia, senhora proprietária. Sorri e escrevi rapidamente uma resposta. A porta está destrancada. Entra quando quiseres. Com um copo de água morna na mão, respirei fundo, enchendo os pulmões, a desfrutar plenamente da liberdade que agora corria pelas minhas veias. Ao recordar os dias obscuros que tinham passado, o meu coração estava tão calmo como um lago no outono, sem a mais ínfima sombra de ressentimento. 3 anos de juventude dedicados a um erro tinham se encerrado por fim. A 37ª vez que ele pediu o divórcio, perdi um casamento podre, mas encontrei-me a mim mesma. A história de hoje termina aqui. Obrigado a todos por ouvirem. Não se esqueçam de subscrever o canal e de partilhar o vídeo para espalhar estas histórias cheias de significado. Adeus e vemo-nos no próximo relato.